vizinho, Serrana, né, que é onde está o projeto, e aí a gente estendeu para que essa turma também pudesse participar. Pessoal, a Cristiane, ela é advogada, especialista em direitos das famílias e sucessos com enfoque em gênero, mestra em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a USP, e pesquisou políticas sociais e saneamento básico e sua relação com o gênero. Tá bom? Cris, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. E quando você quiser, pode começar. Muito obrigado, viu? Ah, imagina. Bom Qualquer dia, coisa eu tô... Tá certo. Bom dia, pessoal. O professor William já me apresentou. Eu gosto muito eu agradeço bastante esse convite para falar sobre um tema que é muito importante. Então, tudo que envolve gênero e suas diversas perspectivas, interseccionalidades, eu tenho muito interesse e gosto muito de compartilhar o pouco que eu sei. Né? Venho dedicado alguns anos aí de pesquisa nessa área, mas ainda sei que tem muito para estudar, muito para aprender. E ontem eu estava, né, ajustando aqui as apresentações, pensando em como que seria essa palestra hoje, e pensei muito como que foi a minha própria formação escolar. Então, na idade de vocês, assim, não era comum a gente usar e entender esses verbetes, essas expressões como gênero, feminismo, inclusive direitos humanos, assim. Não sou tão velha assim, mas são questões muito, muito recentes, assim, que vocês já têm contato nesse início de adolescência, já são assuntos em comuns, já são motivos de questionamento de algumas realidades sociais, motivos de questionamento das suas próprias relações de amizade, familiares, e isso é muito importante, né? Isso vai ser também muito motivador das próximas mudanças que virão, né? E a gente espera que quanto mais a gente aprenda sobre os nossos direitos, a gente reflita sobre como as coisas chegaram no estado que elas estão, e muitas vezes num estado que a gente necessita de uma mudança. É importante, quanto mais a gente sabe, toma conhecimento, a gente espera que a mudança ela venha mais rápido, tá? Eu dei algumas aulas aí na ETEC, eu não sei se tem alguns alunos que sejam meus ou não, mas foi no Novotec Express, foi um período mais curtinho, assim, e sempre deixo de indicação, assim, tudo que vocês puderem fazer de cursos, de projetos, de trabalhos extras, façam, porque vai expandindo a mente, expandindo a sua capacidade de raciocinar, pensar e estar no mundo, isso é muito importante. Já peço desculpas aqui também, essa semana eu estou com uma sinusite terrível por conta desse tempo, né? E a gente sabe que não é uma questão isolada da natureza, também envolve diversas questões sociais. Não sei, eu acredito que vocês irão também trabalhar nesse projeto e trabalhem em classe também todas essas questões, mas que são uma condição climática que só piora também a nossa saúde, né? Então, vou toda hora aqui tomar um café, tomar uma água para ajudar a aliviar um pouco aqui da minha capacidade de... De fato, tá difícil, Cris. acho que tá todo mundo assim. Tá complicado. Ó, eu vou eu esqueci de falar, como você não vai ver o chat, se precisar se tiver alguma coisa aqui, eu vou acompanhando para você, tá bom? Ai, tá ótimo. E também, deixa eu ver se eu consigo vou pôr essa janela para cá aqui na tela, se precisar. Tá todo mundo vendo esse primeiro slide com o título? Sim, perfeito aqui. Tá boa a apresentação? O áudio tá bom da voz? Ou Tá ótimo, viu, Cris? Tá Aqui para mim certo. fica tranquilo. Tá bom. Além também de vocês podem ir comentando, perguntando no chat, também quem, né, tiver vontade, não sei se o combinado é esse, também quiser abrir o microfone, conversar, tá? Sim, pode sim, viu, Cris? Pode Então tá sim. bom. Então Tá? fiquem à vontade, assim, uma apresentação aqui hoje, né, um momento para a gente conversar, ter um diálogo muito colaborativo, tá? Então sintam-se muito à vontade para comentar no chat ou ao vivo. Bom, quando o professor William me procurou, ele trouxe a proposta da gente falar sobre a mulher e o mercado de trabalho, certo?
Eu falei que a minha especialização ela é muito voltada ao direito de família, então eu trouxe também uma perspectiva sobre essa relação da mulher, mercado de trabalho e família também. Então vamos começar. A princípio, eu já fiquei também refletindo sobre o título e quis trazer para vocês, assim, toda vez quando a gente pensa em mulher, o que a gente está pensando, né? Se a gente está pensando numa figura do feminino estereotipada ou se a gente está pensando em mulheres, né? E aqui eu jogo a pergunta: a mulher, ela é uma população heterogênea ou ela é uma população homogênea? Quando a gente pensa num grupo de mulheres, aqui vamos voltar aqui para esse da imagem, né? Aqui até que está bem parecido, né? Bem, todas elas com as mesmas características, assim, né? Apesar de pontuar diferença de idade, ali uma vestimenta que remete à religião, né? Diferentes ali tons de pele, assim, mas ainda assim, a pele meio homogênea, mas sabemos, né, na nossa própria experiência, se vocês olham para a sala de vocês, se vocês olham para a família de vocês, se vocês olham ali para a comunidade, a gente vai ver que existem mulheres de todos os jeitos, todos os perfis, mas alguma coisa as une, né, que é o fato de serem entendidas socialmente ali como mulheres. E quando a gente vai tratar, toda vez que a gente fala, tem um foco em gênero, uma questão de gênero, a gente vai pontuar como essa característica de ser entendida como mulher socialmente, ser lida como mulher, como isso já vai trazer algumas questões diferentes do outro, né? Como a gente vai pensar assim, toda vez que a gente vai pensar desse enfoque de gênero, então como ser lida ou ser entendida ou se assumir como mulher ou se colocar como mulher, o que isso vai te implicar socialmente, o que isso vai te afetar na sua vida, só por esse fato, tá? E é uma população muito heterogênea, de idades, né? Uma bebê mulher, uma senhora mulher, né? Mulheres PCDs, que são pessoas com deficiência, né? E fora as outras questões não sei, não ia falar a palavra classificatória, mas não acho que seja, né? Outras questões também que acabam trazendo essas diferenciações, né? Por exemplo, mulheres brancas, negras, mulheres indígenas, né? Todas essas características, elas estão nessa população maior, chamada mulher, mas que é uma população heterogênea. Então, a gente pode dar essa preferência de sempre tratar de mulheres, tá? Então, a gente vai falar dessas mulheres sempre pontuando que a experiência de algumas delas, nesse tema em específico, em relação ao mercado de trabalho, também vai ser diferente. A relação de uma mulher negra com deficiência vai ter uma relação diferente do trabalho com uma mulher jovem, recém-saída da universidade, enfim. Então, são essas questões também que vão afetar dentro desse contexto. E quando a gente fala de trabalho, a gente também vai falar do trabalho formal, que aqui no Brasil a gente pensa muito quando a pessoa se é empregada, né? Tem um registro na CLT, na carteira de trabalho dela, né? Na CLT, não, desculpa, na carteira de trabalho. E no trabalho informal. Voltando, não só o do registro, mas quando às vezes a pessoa se constitui como empresária, ali abre uma empresa, é uma microempreendedora, abre uma sociedade, todas essas são formas de trabalho formal, formalizadas. Agora, o trabalho informal é quando às vezes a pessoa faz um bico ou está começando o trabalho, mas para existir essa formalidade ainda exige um aporte financeiro muito grande, então ela vai primeiro crescer nesse trabalho. Vou dar um exemplo de vender bolo no pote, assim, às vezes no começo é bem no início, assim, não existe um dinheiro para a pessoa ir lá, constituir uma microempresa, começar a recolher, se formalizar. Então, ainda é considerado um trabalho informal. Então, a gente vai pensar nesses dois mercados de trabalho, né? Formal e informal, e como que as mulheres conseguem se adentrar, né? Quando a gente fala de trabalho formal, a gente sempre vai lembrar dessas garantias de direito, tá? Quando a gente tem ali
o registro na carteira, tem o recolhimento da FGTS, tem direito a férias, a 13º. Então, assim, é uma conquista histórica muito grande para preservar uma garantia de direitos que ainda é mínima para o trabalhador. Já no trabalho informal, depende muito da própria organização da pessoa e muitas vezes ela não consegue se organizar para ter, por exemplo, essa poupança que é o FGTS, né? Não consegue montar uma renda para que se funcione como um seguro-desemprego, porque fica tudo muito concentrado na pessoa e essas questões são difíceis, né? A gente, inclusive, tem pouco acesso de conhecimento de como se faz, como se trabalha. Hoje a gente vê vários desses influenciadores, né, falando, ensinando as pessoas a se organizarem, mas isso não era muito comum e a gente sabe que isso demanda informação, tempo e disciplina. E também é importante pontuar como hoje em dia a gente vê um falso discurso em cima desse trabalho informal como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Como se fosse ser o famoso, você patrão de mim, enfim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes não destaca esses outros direitos que ficam prejudicados, né? Que acabam não existindo com este trabalho informal. E a gente começa a pensar quando que essas mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho formal, né? A gente tem historicamente sempre relacionado ao início do grande desenvolvimento da indústria ou também em períodos de guerra, né? Isso eu estou falando ali em termos mundiais, grandes períodos de guerra que a população masculina estava ali obrigatoriamente alistada para a guerra e aí sobra um vácuo ali nesse trabalho, geralmente trabalhos muito insalubres, era uma possibilidade de uma remuneração muito menor para as mulheres, crianças, e aí elas começam a ser requisitadas por esse mercado de trabalho formal. Mas é importante a gente sempre ter em mente que a mulher sempre trabalhou, tá? E aqui eu vou trazer uma outra categoria de trabalho, que é o trabalho de reprodução e manutenção da vida humana e o trabalho doméstico, que via de regra são trabalhos que não são remunerados e eles são invisibilizados. Quando eu falo não remunerado, é o trabalho interno, né? Ali para a própria família, para o próprio núcleo comunitário. Não, por exemplo, trabalhos domésticos, né? Feito por empregadas domésticas, diaristas, faxineiras, que esse sim existe uma remuneração e que também é importante a gente destacar que eles são majoritariamente, massivamente ocupados, são funções ocupadas por mulheres. E este trabalho aqui de reprodução e manutenção da vida é realmente todo um trabalho, uma carga de tempo, de dedicação de vida que a mulher vai ter para a criação dos filhos, né, para cuidar das pessoas doentes, para cuidar, não só, né, nesses casos de doença, mas cuidar do próprio cotidiano da família. Então, é muito importante a gente considerar isso, porque hoje a gente sempre vai falar desse trabalho que é invisibilizado e é um trabalho que requer múltiplas rotinas das mulheres e que também vai gerar uma carga mental muito aumentada nessas mulheres. Então, não é que historicamente elas começaram a assumir o mercado de trabalho formal ou informal e começaram a ter esse trabalho fora de casa, que o trabalho de casa começou a ser dividido entre todos os membros. Não aconteceu. Ela está acumulando rotinas de trabalho e ela está acumulando cargas mentais, né? Porque o próprio trabalho nesse formal, e ainda que informal, esse trabalho externo, ele é extenuante, né? É uma discussão muito atual, a gente reduzir a carga de jornada, carga horária de jornada semanal, né? Essa rotina extenuante ali de 5, 6 dias de trabalho por semana tá sendo muito revista, né? As pessoas começaram, algumas empresas já a praticar 4 dias de semana de trabalho, uma remuneração, uma rotina que seja mais adequada, assim. Então, ainda assim, é extenuante, né? Ainda assim, é uma exigência muito massiva, assim, que se tem desse empenho externo ali para a vida. E a gente também não considera, né, o trajeto até o trabalho, as outras funções próprias ali
de atualização para esse trabalho. Agora, quando a gente vai falar das mulheres e este mercado de trabalho, é muito importante a gente destacar que vem sendo este acúmulo de rotinas. E para que, qual vai ser essa finalidade do trabalho? Então, a grande finalidade vai ser o retorno financeiro, né? Algumas pessoas, espero que bastante tenham ali um retorno pessoal, né? De se sentir gratificada com o trabalho que exerce, de ter um trabalho. Muitas pessoas têm propósito no trabalho, algumas pessoas têm a finalidade religiosa, né? Daquela famosa frase do trabalho que dignifica o homem, mas a grande finalidade no nosso contexto social e histórico, ela é a remuneração. Então, num mundo em que tudo que é essencial à vida necessita ser pago, né? Aqui no Brasil a gente ainda conta com políticas públicas de acesso universal à educação gratuito, né? A educação é gratuita, existe o SUS também gratuito, existem outras ações do desenvolvimento social que são gratuitos, mas num contexto geral a gente sabe que hoje tudo que a gente precisar tanto em termos de essência da vida quanto de lazer e outras coisas, a gente precisa de dinheiro. Então a finalidade deste trabalho é, sim, o retorno financeiro. E acredito, né, o William até pontuou no começo, que a palestra da Letícia também vai se dar nesse contexto, né, o quão importante é, principalmente para as mulheres, né, majoritariamente, o quão importante é para as mulheres ter essa independência financeira, para que não fique ali sujeita a um relacionamento, por conta de uma dependência econômica. A gente sabe que existe sim a dependência emocional, mas a dependência econômica, ela realmente muito complexa, assim, é o que mantém muitas pessoas num relacionamento violento. Então, dada essa finalidade, vamos estudar um pouquinho aqui eu acho que está todo mundo de acordo, né? Eu fiz essa pergunta, assim, mas para as pessoas, se elas iriam interagir, ver o que elas acham do porquê que a gente trabalha tanto, meu Deus, é uma vida inteira, a gente se identifica com esse trabalho. Quem que eu sou? Vai me apresentar? Eu sou advogada, né? Eu falo pelo meu trabalho. A gente, na maioria, nesse período escolar, a gente estuda para quê? Para estudar mais e ter uma profissão, né? Então, e aí essa profissão também, ela sempre vai ser pensada, muitas vezes, no retorno econômico que isso vai trazer para a gente. Então, o trabalho, ele vai ser grande parte da nossa vida, em termos de tempo, de vida, né? Entre nascimento e morte, e vai ser também parte do nosso cotidiano, vai ser grande parte do nosso dia vai ser ocupada com esse trabalho. Então, é sempre essa finalidade financeira. Quis trazer, assim, também, em termos de perspectiva jurídica, como isso foi tratado nas legislações, e aí a gente pega de referência sempre a Constituição Federal. Então, é uma das mais destacadas, né? Quando a gente fala, quando que a mulher começou a ser reconhecida no mercado de trabalho, e a gente remete à Constituição de 34, ali no período de governo de Getúlio Vargas, que também foi o presidente que instituiu a consolidação das leis trabalhistas, a nossa famosa CLT. Então, ele sempre teve, sim, esse apelo populista de regulamentação do trabalho, de reconhecimento do voto das mulheres. E aí eu destaco para a gente este artigo 109, que ele fala que o alistamento, né, ou seja, e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, né, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar. Então, as mulheres, quando tiverem, né, essa função remunerada, elas podem votar. E o que é o poder votar, né? Vocês estão também, vocês não, né? Nós todos estamos aqui nos aproximando das eleições municipais, e a gente sempre também vai refletir, até mais para frente eu trouxe alguns slides sobre isso, sobre até esse poder votar é um reconhecimento
da cidadania, é um dos exercícios da cidadania. Então, praticamente só se reconhecia a cidadania das mulheres que tinham essa função remunerada. As que não tinham, não tinham a sua cidadania plena e só ficavam muito ali voltadas de fato para esse trabalho invisibilizado. Tá? Muitas vezes as pessoas têm até uma resistência de chamar isso de trabalho, né? O trabalho doméstico parece que é sempre exercido por aquela pessoa que a gente contrata para fazer esse trabalho doméstico, mas não. O trabalho doméstico são todas as funções ali necessárias para se manter uma casa, né, em funcionamento adequado. Então, a gente já começa a entender que este pensamento lá de 1934, ele é outro hoje, né? É outro hoje porque estamos sob o funcionamento, sob a égide, né, esse nome bonito, da Constituição Federal de 1988. Ela é de 88, mas ela é constantemente atualizada e a gente é o texto vigente. São as cartas de normas, valores e princípios que regem a sociedade brasileira. E no famoso artigo 5º, que são os direitos fundamentais e individuais dos seres humanos, traz vários direitos humanos ali tratados nesse artigo 5º. Ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E começa também falando, já no primeiro inciso, ou seja, é um artigo, né? Tem ali o caput, né? Falando todos são iguais, os direitos, e começam vários incisos ali trazendo o que refletem os valores que essa constituinte, que essas pessoas lá em 87, de 86 e 88, fizeram esse texto. Oi, gente, eu acho que a Cris caiu a conexão dela, tá? Aguardar um minutinho que ela deve voltar. Caiu, João. Tá? Só aguardar um minutinho que ela volta aí, tá bom? Gente, aproveitando, como a gente... Eu estava falando, voltou. eu estava com o microfone fechado, desculpa. Então tá bom. Caiu. Obrigado. E o Cris? Você estava... Não, eu ia falar para eles, aproveitando, né? Se eles quiserem já ir fazendo as perguntas no chat para a gente ir interagindo aqui, porque como são duas palestras hoje, a gente vai ter que ir encaixando no meio das palestras. Tá bom? Obrigado, viu, Cris? Imagina, foi um probleminha técnico que já voltamos. Ó. A gente estava, então, falando desse artigo 5º e que já nesse primeiro inciso, logo de começo, ele pontua, ele dá o tom de como vai ser. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Então, não basta falar que todos são iguais. Tem que reforçar que homens e mulheres são iguais. E um pouquinho mais lá para baixo, ele vai falar da proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, a gente percebe que já há mais de 30 anos atrás ali, né, os legisladores já identificavam que existe essa necessidade de proteção do mercado de trabalho da mulher. Por quê? Por, de novo, questões de gênero. Porque quando a gente vai ter esse acesso ao mercado de trabalho, ele é, inclusive, né, como tantas outras categorias da vida, desigual. A mulher tem sido preterida na hora de conseguir as vagas, tanto na hora do preenchimento. Algumas tarefas, era um dos artigos que eu colocaria, né, das constituições anteriores, proibiam algumas funções para as mulheres. A gente também vai ter a remuneração, que historicamente sempre foi abaixo da remuneração para homens no mesmo cargo, nas mesmas condições. Duas pessoas, um homem e uma mulher, a remuneração da mulher, historicamente, ela sempre foi menor. Então, a própria questão da gravidez, assim, sempre é motivo ou de demissão ou de preterição na hora de escolha de um candidato. E isso exige uma proteção, isso exige uma ação afirmativa do poder público para compensar essa desigualdade. Aqui eu também quis fazer esse paralelo do artigo que a gente trouxe da Constituição de 1934,
como mudou, né, dos anos de lá para cá. No nosso artigo 17, também da Constituição de 1988, no parágrafo 7, é uma atualização mais recente, eu acabei não pegando a data, mas ela não é de 88, né? Ela é de uns 2010 para cá, 2015 para cá, eu acho. Que os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário, que é o dinheiro que eles têm para campanhas, né, e divulgação, na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses próprios do partido. Então, lá atrás, a gente tinha uma cidadania muito diminuída das mulheres, inclusive no poder delas, né, da possibilidade delas votarem, e hoje a gente tem uma Constituição que, inclusive, incentiva com que esses partidos, porque assim, não é só permitir que as mulheres possam se alistar, né, possam ali se candidatar, quanto também exige que, já também cientes dessa discriminação de gênero também, tem 2 candidatos, eu vou investir nesse fulano ou na fulana? A gente é historicamente sempre preterido. Então, hoje tem este incentivo. E por que eu quis trazer essa comparação, né? Acabou que um slide que depois ele não entrou a imagem dele aqui, mas era uma pesquisa divulgando um dado falando que esta representação política também das mulheres, ela reverte em legislações que possam trazer essas ações afirmativas, elas que vão entender, né, de uma maneira... dentro dessa população mulheres vão se entender, né? A gente espera que isso aconteça, né? Se entender heterogêneas, e são esses políticos que criam, que aplicam políticas públicas, leis, e são a necessidade, são um caminho para a gente ter um enfrentamento maior, né, dessa desigualdade de gênero. Trouxe aqui uma notícia que está disponível no site do gov.br, ficou muito grande aqui para eu trazer o link, mas se vocês quiserem, depois eu posso passar para o William, né, ele encaminha para vocês, que fala de uma pesquisa do Nacional por Amostra de Domicílio do PNAD, muito recente, né, do ano passado, que fala que historicamente, né, que desde 2012, o número de pessoas trabalhando, né, passou ali de 100 milhões de trabalhadores ativos, que é um recorde histórico, e também é um recorde histórico da ocupação feminina desses cargos. Assim, não chega a metade. Em termos de IBGE, nós mulheres somos mais que a metade da população brasileira. Mas isso também se reflete nessa população ativa, né? Quando eu vou falar ativa, é a população na idade de trabalho. Só que nós não somos ali, né, a metade desses trabalhadores ativos. Ali totaliza ali 43 milhões à frente. Então, já foi um crescimento em relação ao ano de 2022. Isso é muito, muito bom, muito para se comemorar. E a região com o maior número de mulheres foi a Sudeste. Eu trouxe esse dado porque eu achei ele muito maior, né? Tem 20 milhões. E ela é seguida da região Nordeste com 9. Assim, é mais que o dobro. Então, é importante também ver o quanto o contexto ali, né? O contexto social de algumas regiões, eles precisam de um incentivo muito grande para que essas mulheres ingressem, né? Para que elas sejam ali consideradas trabalhadoras ativas. E outro dado muito interessante, que me brilhou os olhos aqui, foi um destaque feminino na categoria Ciências e Intelectuais, segundo essa pesquisa do PNAD, que ainda, embora que os homens ainda tenham esses cargos de direção e gerência, né, quase exclusivamente os membros das Forças Armadas são formados por homens, as mulheres tiveram esse destaque quando fala pessoas ocupadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, ciências ali e intelectuais, que contabilizaram mais de 7 milhões em 2023. Então, em comparação ali com 5 milhões e quebrados dos homens, né. Então, é muito interessante ver, porque a gente percebe também pela análise dos dados que as mulheres estão, né, a população de mulheres está buscando mais, né, está tendo um acesso ao estudo muito maior, e quando ela ingressa nesse estudo,
a permanência, né, em termos de a continuidade desse estudo, está gerando esse destaque, né, nessa categoria acadêmica. Aqui eu achei importante a gente reforçar, quando a gente vai pensar mulheres como uma população heterogênea, essa pesquisa do IBGE, que vai trazer a desigualdade da renda, tanto por gênero quanto por cor. E aqui eu lembro sempre a importância da gente fazer essa análise, que a gente, historicamente, tem o costume de chamar de interseccional, né? Que não, às vezes, se a gente analisa só o gênero ou só raça, a gente não consegue ver os pontos em que eles se cruzam, e aí, de repente, quando a gente vai analisar aqui, né, mulheres negras, a gente vai ver uma desigualdade, assim, muito grande, muito maior, muito mais acentuada do que se a gente for analisar outras mulheres. Aqui até que não faz tanto esse comparativo, né, mas só para a gente trazer aqui a questões da renda do ano de 2022, então, o que está de amarelo, meio laranja aqui, né? Homens, o que está de azul, mulheres, e o cinza, o geral. Então, a gente tem ali a renda dos homens, né? Vamos pegar aqui o total, né? 2.650, a renda geral, 2.659, a renda dos homens, 2.920, a renda das mulheres, como eu disse, historicamente menor. Isso se repete também quando a gente vai comparar os homens brancos, né, a renda deles 3.700, né, ou seja, muito maior, a das mulheres 2.800, mas a gente observa aqui que a renda das mulheres brancas ainda é maior que a das mulheres negras e muito maior, né, do que a das mulheres pretas, né, consideradas aqui pretas e pardas dentro da classificação do IBGE. Então, vocês entenderam quando a gente vai falar dessa intersecção, o quanto que diferencia? Porque se a gente olha só para mulheres, talvez essa média aqui, né, essa média total não condiz a realidade da média das mulheres pretas e pardas. Então, é importante a gente ter esse destaque. E aí, gente, a gente está falando de 2022, a gente está falando aqui, ó, aqui atrás, a gente está falando do dia de ontem. Então, sendo que a gente sabe que desde 1988 existe, né, previsões legais da Constituição, que é a principal diretriz, falando para enfrentamento dessa desigualdade e proteção do mercado de trabalho da mulher. E só corroborando também o que foi dito ali na notícia que eu peguei no site do gov.br, falando que os homens ainda são prevalentes nesses cargos de gestão e gerência, essa mesma pesquisa do IBGE traz que as mulheres são minorias em funções gerenciais. E quanto mais velha, maior essa diferença. Então, a gente está aqui amarelo os homens, azul as mulheres. Aqui no lado esquerdo desse quadro, a gente tem a faixa etária e a gente vê, né, que todas essas faixas etárias, há a prevalência dos homens nesses cargos de gestão, né, gestão e gerência. E a gente tem também, porque não foi, né, aparentemente não foi suficiente, e não é, né, isso a gente sabe que historicamente precisa ser combatido, a desigualdade salarial. No ano de 2023, a Lei 14.611 entrou em vigor para dispor sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Então, ela faz as alterações na CLT, ela traz essas alterações com medidas de proteção desse mercado de trabalho. Então, desde 1988, a nossa Constituição ela autoriza a proteção do mercado de trabalho da mulher, ela traz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, mas a realidade muitas vezes a gente exercendo o mesmo cargo, a mesma função, a remuneração ser diferente. Então, uma maneira de sempre combater e enfrentar que a gente tem são essas políticas públicas. Bom, tem algumas imagens aqui que a gente que ficaram prejudicadas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês.
nessa outra. Ah, não, é só um... Bom, acho que eram algumas imagens de dados que, por alguma razão, não salvou nos slides de vocês, mas deixo aqui a questão. Por que existe essa relação? Ah, aqui a gente vai fazer também, né? Tendo como gancho aqui, né? Pegando esses dois slides que não apareceram as imagens que eu pus. Vamos lá. Essa desigualdade, né, nesses cargos de gerência, né? Então, eu estou falando assim, ó, as mulheres, nós somos maiorias, temos bastante acesso, né? Somos a maioria nos cursos superiores, né? Mas a gente não chega nesses cargos de chefia, né? E aí, por quê, né? Um desses slides que acabou não aparecendo, ele fala que tem uma relação de quanto mais ali a mulher foi, não só ingressando no mercado de trabalho, mas tendo acesso à educação, porque era o mesmo contexto, pessoal. Naqueles trechos ali da Constituição de 1934, a mulher tinha muita dificuldade, inclusive, de completar os estudos. Né? Pela legislação hoje, existe a obrigatoriedade, né? Obrigatório dos 4 aos 17 anos, mas perguntem para as avós de vocês, né? Façam essa pergunta, né? Até que série ela estudou? Né? Por que não estudou mais? Como é que era? Se era fácil, todo mundo estudava mesmo ou não? E a gente vai ver que agora, antigamente, as mulheres eram privadas, né? Não era porque elas não queriam, né? Elas eram privadas de ter esses estudos, e agora, com essa possibilidade, na verdade, até obrigatoriedade pela nossa Constituição Federal, a gente percebe uma diminuição da quantidade de filhos por mulheres, por família, né? A gente vai chamar isso de taxa de fecundidade. Então, elas têm menos filhos. E é uma das razões que lá do nosso começo, quando a gente vai também pensar esse contexto de famílias, né? Como é um contexto também de sobrecarga para a mulher, eu vou trazer aqui um dado muito interessante e muito recente também, de 2022, de novo, dessa pesquisa do PNAD, dos panoramas de cuidados de pessoas e afazeres domésticos, né? O que eu nomeei cuidados de pessoas como reprodução e manutenção da vida humana, lá no começo da nossa fala. A média de hora dedicada às atividades de cuidados de pessoas, das mulheres, semanais, né? Semanais. São 21 horas e 30, 21,3 horas das mulheres e 11,7 dos homens. E aí depois tem mais detalhado esses dados, quem quiser buscar na internet, depois tem por faixa etária, né? Então, quando a gente às vezes fala, nossa, mas por que as mulheres não chegam nesses cargos de gerência? Essa é uma das grandes respostas, né? Porque esses cargos de gestão e gerência, eles também demandam mais do trabalhador. A remuneração é maior porque a demanda é maior. Mas se você tem outras demandas, assim, que são quase, né, tem um horário de trabalho também. Isso são os cuidados ali que a gente conta materializados, né? Sem contar o que chamamos de carga mental, que é toda a organização deste trabalho, tá? Ó, precisa fazer isso, vai chover, o tempo tá ruim, vai chover, não vai poder lavar a roupa, mas tem um mercado para comprar, tem o remédio do filho. Então, isso tudo a gente sempre coloca, né, caracteriza ele como uma carga mental. E, bom, dentro dessas relações, por também ter outras, né, a gente começa, as pesquisas apontam, você vai estudando mais, tendo maior conhecimento, vai diminuindo essa taxa de natalidade, porque os anseios vão ser outros, né? A vontade da vida das mulheres acaba sendo também outras, que não só ali uma dedicação exclusiva ali a realizações apenas familiares, né? Mas que também, com essa independência e autonomia financeira, com certeza também reflete ali numa qualidade de vida para toda a família. E dentro aqui desse panorama aqui também, sem estourar muito o meu tempo para fala e deixar também para a gente conversar um pouco mais, é pensar que em quão pouco tempo, né, pensando historicamente, em quão pouco tempo a gente trouxe só da Constituição de 34, de 88, a virada social que a gente tem, e o quanto a gente saber dessas informações
é importante para a gente reivindicar muitos desses direitos, né? Eu acredito que a próxima palestra a gente vai ser uma grande continuidade dessa daqui, né? Que eu trouxe um pouco desse recorte do mercado de trabalho, que há muito a ser conquistado, né? Há muito para muitos direitos para serem consolidados, né? E essa desigualdade ser combatida, e principalmente em termos salariais. Quis trazer muito essa perspectiva para a gente entender que não é só um mercado o trabalho, né? Não tá só a mulher e aquela vaga, a mulher, o conhecimento da mulher, o acesso ao estudo, se ela tem esses requisitos para preencher aquela vaga, mas também todo esse contexto, né? O que está por trás até essa mulher chegar nessa vaga de trabalho com todos os requisitos que ela tem, né? São diversas as múltiplas tarefas, as múltiplas rotinas, e que isso sim interfere em todas elas, né? Então é importante a gente analisar esse contexto de uma maneira muito heterogênea, certo? Para a gente conseguir fazer uma análise social mais adequada. Pessoal, eu agradeço a disposição de vocês e também coloco aqui, né? Fico aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema. Cris, acho que tem uma pergunta já do João Davi aí. Ah, sim, vamos ver. Que ele pergunta aí, né, se podemos dizer que por conta do aumento dos estudos, a taxa de natalidade também diminui por conta da conscientização de que ter filho gasta bastante dinheiro. Olha, João, entre meu grupo de amigas, sim. Essa é a resposta. Mas não cheguei a ver um que fala necessariamente do dinheiro, mas ele vai falar muito da carga horária mesmo, né? Porque aí a gente pensa assim, a própria gravidez, ela tem um período de cuidados exclusivos do filho, né? Então, mais relacionados ao fator financeiro, eu não cheguei a ver nenhum aqui para a gente buscar aqui em termos de gráficos, né, de pesquisa. Mas em termos sociais, assim, nessa faixa etária aqui é o que está mais rolando, né? O William acho que também deve vivenciar isso. Sim, eu também o que eu mais ouço é exatamente essa questão do custo, né? De se ter e manter o filho, né? Então, o custo é bem alto. E Sim. a gente tá tendo uma mudança aí também de uma geração, né? Que eles falam da geração canguru, né? Que não quer sair de casa. Né? Então, a geração aí que tem 30 e poucos anos e ainda continua morando em casa e assim, e dando gastos, né? Porque muitos não têm emprego e o pai mantém carro, mantém combustível. Eu falo da classe média mesmo, sabe? Nem estou falando assim de elite, não, da classe média. E é realmente o que eu mais ouço, assim, como você disse, Cris, na questão social, é bem isso mesmo que acontece, né? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta agora? Porque senão, ô Cris, eu queria te convidar, eu não sei se você pode. Você pode permanecer com a gente? Eu não consigo muito mais, que eu tenho que Tá. levar cachorro no veterinário, mas até umas Não tem problema. Não tem problema, então. Eu pergunto porque, né, para poder encerrar a nossa participação. Por isso que eu tô perguntando. Ah, Tá sim. Então, bom? mas eu acho que que como depois acho que abre de novo para o final, se o pessoal tiver dúvida agora, eu acho que, Eu né? ia falar exatamente isso, porque assim, o que vai acontecer? Vai cruzar as palestras agora, né? E aí provavelmente vai surgir algumas perguntas, e que aí, assim, também eu e Letícia podemos tentar explicar para eles. Caso a gente não consiga, a gente pede um help, mas assim, você foi muito didática, né? Muito didática, e eu agradeço muito porque principalmente essa parte de gráficos, né, que eu trabalho muito em geografia, né, os dados IBGE, eu acho que isso é muito legal, né, ter essa interdisciplinaridade mesmo, né, deles entenderem que eu falo que para a gente entender, a gente tem que entender dados. É dados, né? Não é uma falácia, né? Tá tudo baseado em estatística, baseado na ciência, em pesquisa. Então, que assim, a gente está sempre falando o que a gente tem em números, né, para poder analisar.
E até tem o comentário da Maria Clara aqui, que ela fala, né, que é bem perceptível a desigualdade de gênero no mercado de trabalho também. Né? Sim, né? Pelos motivos aqui que foram explicitados. Eu ia soltar eu sempre solto, quando eu vou falar do IBGE, eu vivo o IBGE, gente. Porque é a Mas partir né? desses dados que a gente faz política social, que a gente faz políticas públicas, ele é importantíssimo. Assim, o que vai medir são essas informações, né? Não tem outra Então, outro meio, né? A gente perfeito, saber se não os dados, né? Senão... perfeito, perfeito. Então, Cris, como não apareceu mais perguntas aqui, para eu não te prender também, eu queria muito te agradecer, se assim, foi eu te ouvindo aqui, foi casando muito com as minhas aulas de geografia, né? Principalmente as turmas, porque tem umas turmas aqui que eu estou trabalhando população especificamente, né? E foi muito legal, né? A forma como que você trouxe aqui para eles de uma forma de verdade muito didática, né? Muito didática. E essa aula, como eu disse, vai ficar gravada. Tem bastante gente para assistir ela depois ainda. Ela vai ficar disponível no YouTube, tá? Depois, se quiser, eu te mando o link, tá bom? Obrigada. Eu queria te agradecer imensamente por ter contribuído com a gente nessa manhã. Tá? Eu fiquei muito feliz de ter topado o convite e da forma como você trouxe foi exatamente o que eu estava pensando mesmo Que bom. tá bom? Fico Em feliz. trazer para eles. Ah, eu gostaria da Letícia, se a Letícia pudesse abrir a câmera para eu registrar nós três aqui na palestra, a turma, né, os alunos, tá bom? Para a Oi, gente. gente. Oi, Bom dia. bom Bom dia. dia. Cris, a Letícia foi minha aluna, você acredita? Ai, que demais. Que beleza. Sexto ano, dei pra ela desde lá dos 11, A 12 anos. primeira turma. Minha primeira turma de escola foi a turma dela. Que bacana. Mas é isso. Cris, então, ó, eu queria muito então te agradecer, tá? Por ter contribuído com a gente e que se você puder ficar, será ótimo. Se não puder, a gente entende. E qualquer coisa, tá? Eu te procuro, mas parabéns, viu? Parabéns mesmo pela contribuição aí que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Obrigada. Fiquei feliz, então, com o retorno. Qualquer coisa, se tiver algumas dúvidas, você pode me mandar. A gente vai conversando ali para o WhatsApp, depois você responde os alunos. Tá tudo certo. Fechou, combinado então. Se você depois puder compartilhar os seus slides, Sim. Uhum. tá? Porque eles Vou te têm mandar uma o turma. link depois, para a Isso, tem gente uma turma acessar. que gosta também de pegar o que foi falado na palestra nos slides, tá bom? Ó, obrigado então, bom final de semana para você, Para vocês tá? também, pessoal. Um abração. Abraço, pessoal. Boa palestra. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, Vou tchau. quificando aqui até a hora que der, então. Beijo. Tá. Pessoal, nós então vamos à sequência ao nosso trabalho, tá? Agora, quem vai falar é a Letícia, que vai falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. E eu vou apresentar a Letícia para vocês, tá bom? A Letícia, ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. Ela exerceu advocacia entre os anos de 2014 e 2021 na área de Direito Trabalhista, Previdenciário e Direito Público. Ela é pós-graduada em Direitos Difusos e Coletos e atualmente ela exerce o cargo de analista jurídica do Ministério do Estado de São Paulo. Tá bom? Letícia, muito obrigado também. Hoje nós estamos aqui, né, com duas mulheres falando sobre o Sim. direito das mulheres, né? Então, Lê, pode ficar à vontade. Na hora que você quiser começar, pode Vou iniciar. compartilhar a tela, William, primeiro, Tá, para a gente ver se está certinho, né? Se os meninos estão vendo. tá. Compartilhar. Eu acho que é essa daqui mesmo. Vê se apareceu certinho aí, por favor. Tá aparecendo. Aí agora é só ir lá embaixo e abrir a tela. Vou na Acho que apresentação de slide. dá para abrir por aí Acho também. que tá certo agora. Ó, tá perfeito. Deu Uhum, certo, né? certinho. Então, beleza. A gente pode começar? Pode começar sim. Bom, primeiro eu vou agradecer muito esse convite do William. O William sabe que eu tenho um carinho muito especial por ele. A gente se conhece há muitos e muitos anos.
Eu tinha um pouco menos que a idade de vocês, quando a gente se conheceu, ele é família aqui pra gente. E eu falo com muita propriedade que eu devo muito a ele da minha formação de hoje. Porque lá atrás, quando ele não dava aula de geografia, ele se dispunha a dar aula de geopolítica em horários até extra, né, curriculares, fora da aula. E eu tenho, assim, certeza que me ajudou muito na formação do que eu penso hoje, de onde eu cheguei hoje e onde eu ainda posso chegar. Porque nessa idade em que a gente tem estímulo, nesse próprio projeto que está acontecendo, ele tem uma interferência muito grande. Porque daqui a uns dias, vocês que estarão nos lugares que vão defender as pessoas, que vão receber as pessoas. Então, essa formação... Então, William, muito obrigada, viu, pelo que você fez, que você faz ainda. Eu que agradeço. Nem quero falar oi, né, Cris, a que fez a palestra, eu fiquei assistindo aqui, e realmente bate muito o que a gente vai conversar agora. Eu não vou falar sobre um assunto muito, muito legal, que é a Lei Maria da Penha. Infelizmente, ela vem por conta da violência, mas é necessário. A gente precisa falar sobre isso. E eu vou começar falando, vou passar o slide aqui. Por que falar sobre violência de gênero contra a mulher? E a Cris falou muito, né, sobre a violência de gênero em si e por que contra a mulher. Porque as estatísticas, elas nos dizem que é a mulher que sofre mais. Então, não é uma invenção, não é uma criação da nossa mente. A gente sabe que a gente vive numa cultura do patriarcado, em que o homem se acha detentor, possuidor, proprietário da mulher. É uma sociedade extremamente misógina, tem raiva de mulher ainda, muito machista. E nós temos e vivemos uma cultura que normaliza muito e aceita a violência contra a mulher. Nós ainda temos muitas crenças de que a mulher é responsável pela violência que sofre. E por isso tudo, por essa nossa sociedade ainda promover essa masculinidade violenta, tóxica, que é necessário se falar sobre esse assunto. E aí vem a Lei Maria da Penha, que eu queria falar bastante com vocês. Eu pensei, na hora que eu estava montando a minha apresentação, como eu conversaria com vocês. Ele falou que tem entre 14 e 17 anos. E eu pensei um jeito assim, não ficar falando de legislação, porque é maçante, eu sei que é chato, mas falar da prática mesmo. Porque hoje eu sou servidora, sou analista jurídica do Ministério Público, e é o meu dia a dia, eu trabalho com isso. Então, eu queria mostrar e explicar para vocês, na prática, como que funciona. Se eu precisar um dia utilizar essa lei, o que ela faz, o que ela pode me ajudar. Será que ela funciona mesmo? Ou será que não dá nada? É mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. E por que é necessário, né? Eu vou falar um pouquinho da lei e mostrar para vocês a Maria da Penha Maia Fernandes. Alguém aqui já tinha visto a Maria da Penha, essa senhora? Foi ela que deu o nome para a Lei Maria da Penha. Muitas pessoas não conhecem. Essa mulher, ela está viva até hoje. Eu vou contar a história dela bem resumida. Acho que tem alguém que levantou a mãozinha aqui, William. É a Beatriz. Beatriz, você quer falar? Pode falar. Eu acho que ela levantou sem querer. É que eles estão respondendo aqui que eles já ouviram falar assim, alguns, quem foi a Maria da Penha. Quem é, né? Entendi, A imagem dela que você entendi. perguntou. Entendi. Ó, joia. Eu vou falar a história dela bem resumida, porque é bem complexa, mas só para vocês se situarem e contextualizarem. A Maria da Penha Maia Fernandes, ela era bioquímica, é ainda, né? Bioquímica, farmacêutica. Ela conhece o agressor, que foi o marido dela, quando ela fazia um mestrado. Ela vem de Fortaleza, vem para São Paulo fazer um mestrado, e ela conhece ele era colombiano. E aí eles se envolvem, ele era muito carinhoso, muito prestativo, uma pessoa excelente, e aí eles acabam se casando. E o que acontece? Depois que eles se casam, e aí eles têm filhos, por conta dos filhos, eles conseguem naturalizar no Brasil. E quando ele consegue, ele muda o comportamento dele, ele começa a praticar algum tipo de violência psicológica contra ela, e isso vai se perdurando por alguns anos, e depois que
de vários atos, ela não consegue sair do ciclo de violência. Ela não consegue sair do ciclo de violência, e aí, 9 anos mais ou menos depois que eles estão juntos, ela sofre a primeira tentativa de feminicídio. Na época ainda era o homicídio, hoje feminicídio, mas foi a primeira tentativa. Ela estava dormindo e ele vai dar um tiro nas costas dela, e ela fica paraplégica. Ele tenta inventar a maior história, que foi um assalto, mas aí na época se descobriu que na verdade foi uma tentativa de homicídio, tentou matá-la. E aí ela vai ficar 4 meses internada. Quando ela retorna para casa, ela ainda volta para aquela casa porque ainda está se apurando se foi crime, se foi tentativa de feminicídio ou esse roubo, né, que ele falava. E aí ele tenta fazer uma nova armação para que o chuveiro da casa dela fosse adaptado e ela fosse eletrocutada quando ela fosse tomar banho. Então, uma segunda tentativa de homicídio. Ela consegue, né, verificar isso, e aí, a partir desse momento, a família dela age e consegue retirar ela da casa, porque na época precisava ter esse resguardo para que ela não perdesse a guarda das filhas, e a partir de então ele vai ser investigado. O que acontece é que demora muito para que seja marcado o júri. E quando ele vai a júri, só 9 anos depois, ele é condenado, só que, por conta de recurso e de habeas corpus, ele sai em liberdade. Aquilo deixa ela com uma sensação de injustiça. Novamente, o júri é anulado. Em um segundo júri, novamente, ele é condenado. E depois que ele é condenado, ele também sai em liberdade. Quando acontece tudo isso, ela já se torna uma ativista, como nós diríamos hoje. E ela escreve um livro, e esse livro chega em ONGs lá, principalmente de mulheres, movimentos feministas. E esse movimento, ele leva ela, falou, vamos fazer uma denúncia internacional. O caso da Maria da Penha chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim, de forma bem resumida, e nesse caso, em razão da inércia do Brasil, em razão do poder judiciário, dessa demora tão grande e que estimulava a violência contra a mulher, o Brasil é condenado internacionalmente pela Corte Internacional, pela Corte Interamericana. E depois dessa condenação, o Brasil teve que se adequar. E por isso houve a criação, a condenação foi em 2001. Em 2002, o agressor dela, ele inicia o cumprimento da pena, e para vocês imaginarem, ele só ficou 2 anos com a liberdade restrita, depois que respondeu em liberdade, e estava quase prescrito. Da data do fato até o início do cumprimento de pena, foram 19 anos e 6 meses. Por isso o absurdo, e por isso a inércia do judiciário. Então, depois disso eles fazem a Lei Maria da Penha, e uma das recomendações, até para amenizar ou tentar amenizar o sofrimento dela, foi dar o nome dela para a lei. Então, por isso que se chama Lei Maria da Penha. Depois, se vocês tiverem curiosidade de assistir documentários, vídeos, é bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho dela, gente. Eu quero perguntar para vocês aqui, quem que é vítima? Quem é a vítima que vai ser abarcada, que vai ser defendida e protegida pela Lei Maria da Penha? A mulher, todo mundo sabe, né? Vai ser a mulher. Mas a questão que eu quero aprofundar mais, e eu vi que o William, no projeto dele, vocês trataram de vários assuntos, de minorias, que são LGBTQIA+. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? As mulheres transexuais e transgêneros, elas também são protegidas pela Lei Maria da Penha? O que vocês acham? Assim, não consigo ver o chat aqui. Porque muita gente não sabe, e eu vou afirmar para vocês que sim. Mulheres transexuais e transgêneros são protegidas pela Lei Maria da Penha porque são mulheres. Ponto. Não tem questionamento. Os tribunais superiores brasileiros têm entendimento sedimentado nesse sentido, e a mulher transgênero, por ser mulher, ela tem direito à proteção da Lei Maria da Penha, inclusive a pedido de medida protetiva. Tudo bem? Coloquei aqui sobre criança e adolescente. Será que aplica Maria da Penha para criança e adolescente? Por exemplo, vocês, todos os adolescentes. Se vocês forem vítimas de uma violência doméstica e familiar, por hora, nesse momento, não. Mas nós temos uma lei, que se chama Lei Henrique Borel, que ela é de 2022. Vocês devem se lembrar, esse menino, né, criança que morreu. Lá tem medidas protetivas. Também, no âmbito da violência doméstica e familiar, N soluções para criança e adolescente. Só que essa lei, ela aplica tanto para meninos quanto para meninas.
Só que as estatísticas demonstram que elas são utilizadas muito mais para meninas, infelizmente. E aí, eu quero que vocês entendam uma outra coisa. Eu disse a vocês, beleza, Maria da Penha é aplicável para todas as mulheres. Isso eu entendi, Letícia. Mas em qualquer situação, então uma briga, uma mulher na escola, uma mulher com outra mulher, sempre vai ser Maria da Penha? Não. A Maria da Penha, ou a Lei Maria da Penha, ela só vai ser aplicada em caso de violência doméstica e familiar se ocorrer no âmbito da unidade doméstica. Significa dentro da casa, no âmbito da família, vou colocar aqui, parentes, pessoas que convivem mutuamente e às vezes nem precisa morar no mesmo lugar, em qualquer relação íntima de afeto, namoro, casamento, noivado, certo? Qualquer relação íntima de afeto que tiver esse convívio, a Lei Maria da Penha, ela vai poder ser aplicada. Agora, a dúvida. Quem é, pessoal, o agressor? Quem é esse agressor? Só homem que é agressor em Lei Maria da Penha? O que vocês acham? Só o homem que é o agressor? Não. O agressor pode ser tanto o homem quanto a mulher, tá bem? Tanto o homem quanto a mulher pode ser agressor de Maria da Penha e vai responder pelas consequências legais se descumprir determinadas medidas. Agora eu tenho um assunto legal para falar que vai ser muito parecido com a palestra da Cris anteriormente, porque eu vou falar os tipos de violência doméstica. A gente vê, principalmente na internet, televisão, falar violência física, né? Eu fiquei sabendo que tal pessoa foi machucada, apareceu com roxo, nossa, ela sofreu uma violência física. Só que a Lei Maria da Penha, ela não prevê só violência física, ela prevê vários outros tipos. E aí eu vou mostrar para vocês que talvez vocês identifiquem alguma violência dessa, já ouviram falar, ou já perceberam, já alguém perto de vocês. Então, nós temos a violência física, vias de fato, empurrão, apertão, esganadura, soco no rosto, cabeçada, lesão. Pode ser grave, pode ser gravíssima, até uma tortura e até o pior deles, que é o feminicídio, que é a morte. Mas nós também temos a violência psicológica, que, dentre os efeitos futuros, ela pode ser muito pior que uma violência física, porque ela traumatiza muito mais. E aí nós temos as ameaças, nós temos perseguição, que inclusive é um crime recente agora. Quem persegue, perseguidor tem crime. Crime de violência psicológica. Nós temos perturbação da tranquilidade. Nós também temos a violência sexual, estupro, importunação sexual, compartilhamento de nudes. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Já ouviram falar, vocês veem muito na internet. Compartilhamento de fotos sem consentimento, sem autorização. Nós também temos a violência moral. Violência moral, pessoal, injúria, é o xingamento, calúnia, difamação. Isso também é um tipo de violência. E a violência que muito se assemelha com o que a Cris falou na primeira palestra é a nossa violência patrimonial. E ali está prevista expressamente na lei. A violência patrimonial, ela se caracteriza quando o agressor, por exemplo, ele quebra as coisas da mulher, ele gerencia o salário da mulher, ele tira da mulher a capacidade de gerência. Então, por isso que é uma violência patrimonial. Faz a mulher assinar uma procuração para ele fazer uma transferência de um bem, também é um tipo de violência. Nós temos uma outra violência de gênero que acontece muito hoje na internet, ela não tem previsão na lei, mas muitos dos crimes que acontecem hoje, a rede social, vocês sabem que ele facilita, né? Por exemplo, o compartilhamento de imagens sem consentimento, perseguição com envio reiterado, contínuo de mensagens por rede social, Instagram, Facebook, enfim. E eu queria trazer para vocês, que eu acho bem interessante, as infrações penais, né? Quais são os crimes que as pessoas podem responder? Já citei um pouquinho antes, mas que nem
Na violência física, nós vamos ter lesão corporal, vias de fato, feminicídio, ameaça, estupro, injúria, calúnia, difamação, furto. O que eu queria falar uma coisa aqui também, dentro da violência sexual, é se vocês sabem disso. Violência sexual, por exemplo, um estupro, ele pode acontecer dentro de um relacionamento em que aparentemente está tudo certo. Se a menina, se a mulher diz que não quer manter uma relação sexual e o marido, o namorado, ele força, gente, isso é estupro. Ah, mas teve consentimento nas outras vezes, no início ela queria. Não importa. Não importa. Se ela disse não e você continua, é estupro. Estupro consumado. Ou pode ser tentado, a depender da situação. A depender dos atos que já aconteceram. Então, tomem muito cuidado com isso. E agora vamos falar um pouco do ciclo da violência. A Cris citou ele algumas vezes, né? E esse aqui, se vocês puderem, prestem muita atenção, que às vezes tem pessoas próximas de vocês que estão passando por isso e que vocês podem alertar, que vocês podem até auxiliar. E para que vocês, principalmente as meninas, estão aí, que vocês não passem por isso. Espero profundamente que vocês não passem por isso. O ciclo da violência, em resumo, ele tem 3 fases. E é muito interessante porque esse ciclo ele foi feito também com base em estatísticas. Pesquisadores, estudiosos, o que eles perceberam? Que a violência, o relacionamento abusivo, ele tem praticamente um padrão. Tem as suas nuances, mas ele tem um padrão. O agressor, ele repete a lógica do comportamento dele. Não é uma coisa aleatória. E como que ele começa? Na primeira fase, a gente tem uma tensão. Tá tudo certo o relacionamento, mas começa a ter uma tensão, ele começa a ficar contrariado, um comportamento mais ameaçador, e aí começam umas agressões verbais, uns xingamentos, destrói algum celular, sabe aquele comportamento meio possessivo, que acha que está traindo, enfim. Então começa esse aumento da tensão. E o mais triste é que nesse momento a vítima acha que ela é culpada. Ela é culpada do comportamento dele. Ela pensa, nossa, eu sou responsável por isso, eu deveria ter tido mais paciência. Ela fica encontrando justificativa daquele comportamento dele. Ah, mas ele também está muito cansado, ele trabalha demais, ou ele também está com um problema. Vamos ver, amanhã vai estar melhor. Ela sempre acha uma justificativa daquele comportamento e ela vai amenizando, amenizando. Só que vai ter uma hora que vai acontecer alguma coisa que ele não dá conta de segurar e ele explode. E daí é o ato de violência. Nesse momento, pessoal, se chega nesse momento, é porque a mulher foi agredida. E agredida de fato mesmo, com agressões físicas muito fortes, agressões verbais muito fortes, e o comportamento dele é totalmente descontrolado, tá? Nesse momento que acontece a tragédia, que acontece o pior, que acontece o feminicídio, quando o ciclo ele não é interrompido antes. Nesse momento, o que a mulher sente? Aí ela sente fragilizada, ela sente, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Não tem mais nada que eu possa fazer, tá tudo perdido, ela sente sozinha, desamparada, né? Que não tem mais controle. E aí nós vamos para a fase 3, que é a fase do arrependimento. Eles chamam essa fase, não sei se vocês já ouviram falar, chama a fase da lua de mel, o comportamento gentil e amoroso. Gente, o agressor se torna a melhor pessoa do mundo. Ele é amável, ele pede perdão, fala que nunca mais vai fazer isso, imagina que ele nunca queria ter feito isso, é porque ele ficou nervoso, que ele promete que ele vai ser a melhor pessoa do mundo, que ele vai ser o novo homem, esse é o termo. E aí ele consegue se manter, né, naquele período um pouquinho, e a vítima fala, não, eu acredito nele, até porque tem um sentimento, eu acredito que ele vai fazer isso, eu posso mudar ele. A vítima pensa assim, eu posso mudá-lo, ele, de fato, eu vou conseguir, eu confio que isso não vai acontecer de novo, ele nunca faria isso de novo, eu acredito na palavra. Mas vai acontecer, tá bom? Ele não aguenta ficar desse jeito por muito tempo, mulher nenhuma consegue mudar homem, eu falo isso para você por experiência no trabalho, que eu vejo, as estatísticas, os estudos, e o agressor, ele volta. E aí, o único problema desse ciclo, não, um dos problemas desse ciclo é que cada vez que ele acontece,
a violência ela vai aumentando. E isso também eu quero falar para vocês. A violência contra a mulher, ela não começa com um soco, ela não começa com um tapa, com um machucado. Para chegar no feminicídio, ó, tem muito sinal mostrando. Começa na implicância, começa na desvalorização, começa, olha, não usa essa roupa, não dá certo. Olha, não é para conversar com tal pessoa, eu não quero que você saia de casa. É assim. E de pouquinho em pouquinho, o homem, o agressor, eu falo homem, mas já falei para vocês que pode ser homem ou mulher, mas quem tem essa relação íntima de afeto, ele vai entendendo, porque ele entende equivocadamente que ele é proprietário, possuidor, e aí ele vai deixando a mulher, né, embaixo das asas dele, e quando ele sente que aquilo está perdendo o controle, aí ele explode. Basicamente isso. Então, e aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que mulher não pede ajuda porque ela não quer? Então eu queria até ver, William, se o que os meninos vão responder. Vocês acham que mulher gosta de apanhar? Que elas se sentem à vontade? Ah, hoje que delícia, eu vou apanhar um pouco, eu não vou pedir ajuda porque é muito bom ser machucada, alguém gritar comigo. O que vocês acham disso? Porque tem gente que acha que é verdade. Por isso a minha pergunta. Você não consegue ver o chat aí, né? Eu tô vendo aqui para você, tá? Eu não consigo, eu queria saber, porque realmente tem gente que acredita que mulher gosta, apanhou, por que ela não saiu então? Ó, aqui tem algumas respostas, né? Tem assim, tipo, acredito que muitas têm medo de pedir ajuda. Normalmente elas têm medo, a maioria, assim, os alunos estão escrevendo que não, né? Mas alguns estão justificando. Certo. Tá? É isso mesmo, gente. Mulher não pede ajuda, não é porque ela quer, não, é porque ela sente medo. Esse é o nome, é medo. E Aqui, N fatores. Pode falar. falta de apoio também, achei interessante aqui. Falta de apoio. Elas Isso é acreditam lá que a pessoa pode mudar e tem medo de falar. isso mesmo. Às vezes a própria família da mulher, ela não dá apoio. Os amigos não dão apoio. Então, como que ela vai sair desse ciclo da violência? Não é mesmo? Então, só que bom que vocês também estão pensando assim. E, gente, dentro da Maria da Penha, agora eu vou entrar nas medidas protetivas. A medida protetiva ela é o principal instrumento que a gente tem dentro da Maria da Penha para tentar proteger as mulheres, tentar defendê-las, né? Apesar disso, ela ser o principal instrumento, igual vocês falaram aí no chat, tem muita mulher que ainda tem muito medo, tem muito temor, sente medo de sofrer discriminação, sente medo de sofrer preconceito dos outros, do que vão julgar lá se eu pedir medida protetiva. Tem gente que fala, eu vejo isso no trabalho. Mas se eu pedir a medida protetiva, eu vou estragar a vida dele, e ele trabalha. E aí vem também a palestra da Cris. Ele trabalha, ele é o único mantenedor da nossa casa, eu não trabalho. E se ele for preso, quem que vai pagar as contas? Eu tenho filho. E aí não utiliza esse instrumento por esse receio, esse medo. E também tem, vocês já ouviram falar sobre revitimização e violência institucional? É um termos meio grandinhos e meio feios, mas isso aqui nada mais é do que quando a mulher ela tem medo de pedir ajuda para as instituições, hein? Estou dizendo para a polícia, para o Ministério Público, para o juiz, para essas instituições, porque ela tem medo e acontece dentro das instituições delas serem novamente vítimas. Mas vítimas do quê? Vítimas de uma discriminação lá dentro, gente. Acontece. A instituição que deveria defender, por hora, e às vezes, julga aquela mulher também. Então, a gente sabe que é isso. Não adianta falar, não, no Brasil, tudo funciona, tá tudo certo, todo mundo defende o direito das mulheres. Não, não é. Tem julgamento dentro da situação, tem julgamento dentro da família, tem julgamento dentro das instituições. Então, isso são alguns fatores que eu coloquei aqui para você que faz com que as mulheres tenham muito medo em pedir medida protetiva. E olha que quando elas vão pedir a medida protetiva e elas pensam nisso, é porque a situação já está muito feia. Ninguém pede medida protetiva na primeira violência, é muito difícil, assim, já é algo muito reiterado.
E até falei, né? A invalidação da palavra da vítima. As pessoas invalidam isso todos os dias. Todos os dias. Quais são as principais medidas protetivas? Eu coloquei essa figurinha aqui. Eu acho. Vocês já ouviram falar de uma medida protetiva que o agressor não pode chegar perto da vítima? Por isso que eu coloquei essa figurinha aqui. As medidas protetivas, elas são várias que tem na lei. Eu não vou assim, ficar enumerando, também para não ficar muito desgastante a palestra. Sim, são várias. Só que a lei, pode ser que o juiz entenda que ele pode aplicar uma outra medida. Então, assim, além das que tem na lei, tem outras que podem ser utilizadas, certo? Quais são as principais? Se ele tiver, por exemplo, posse ou porte de arma, é muito perigoso. Então, a gente vai e pede para que haja uma suspensão desse porte ou posse de arma de fogo. Afastamento do lar, vai ter que sair de casa. Tem que sair de casa e não tem o que falar. Afastamento do lar. Proibição de fazer determinadas coisas. Não vai poder frequentar aquele bar que ele gosta, não vai poder frequentar aquele estabelecimento que ele gosta. Não pode ir lá no trabalho da mulher. Tem que ficar determinados metros de distância da mulher. Não pode entrar em contato. Telefone, WhatsApp, Instagram. Não adianta tentar bancar o esperto e achar que aquilo não está na decisão judicial, porque vai ser prejudicado, vai caracterizar descumprimento. Também tem prestação de alimentos. Algumas mulheres não têm condição de se manter, então é fixado uma prestação de alimentos para o agressor pagar. E um detalhe muito interessante, que esses dias até eu vi que o William compartilhou na rede social dele, ele falando sobre o aluguel social, não foi, William? E agora nós temos uma medida recente, porque existem essas medidas, que é mais para a segurança da mulher, e que a gente precisa fazer no início. Vamos tirar o agressor, tira ele de perto para proteger a mulher, e além disso, talvez essa mulher ela precisa ser inclusa em algum programa de proteção, que a violência está a tal ponto que se não houver esse resguardo, gente, dá feminicídio. E dá mesmo, tá? Uma coisa mais fácil do mundo. Além disso, tem mulher que não tem condição. E se ela for muito hipervulnerável, e assim, vulnerável financeiramente, economicamente, existe uma medida agora que se chama aluguel social. E aí, o Estado, o município, por meio da rede, da assistência social, ele providencia um valor que essa mulher utiliza para ela poder locar um lugar, locar uma casa, tá? Isso é uma medida protetiva, expressa na lei, que a gente faz esse pedido, e quando vem para o Ministério Público, a gente concorda. Vocês sabem para quem que eu peço a medida protetiva? Todo mundo sabe? Nossa, eu estou precisando, tem uma pessoa que está precisando, onde que eu vou? Para onde que eu corro? O que vocês acham? Para quem que eu vou pedir? Bom, como eu não vejo aqui, eu já vou adiantando. A medida protetiva, eu sei que vocês estão de Ribeirão Preto, Serrana, Sertãozinho, né? Provavelmente que Ribeirão Preto, que é uma cidade maior, tem delegacias especializadas de violência doméstica e familiar. Eu acredito que tenha, talvez Sertãozinho, não sei. Mas se tiver, é delegacia de polícia, é o delegado de polícia que vocês vão pedir. Pode ir lá no Ministério Público, conversar com o promotor de justiça, vocês vão fazer declaração, e até para o juiz. Essas autoridades, vocês vão fazer a declaração. Precisa de advogado? Nossa, mas vai ficar muito caro, eu preciso de... Não precisa. Não precisa de advogado. Pode chegar direto no delegado de polícia, vai narrar a situação de violência e vai pedir a medida protetiva. Esse pedido, ele vai vir para o Ministério Público, o promotor vai fazer uma análise, e depois dessa análise vai para o juiz, que ele vai deferir ou não em 48 horas. E aqui eu queria fazer uma observação bem rápida com vocês, no seguinte sentido. Tem muita mulher que não pede medida protetiva porque escuta por aí que ninguém vai acreditar na palavra dela, que não vai dar em nada. O próprio agressor fala, pode ir, você não tem testemunha. Eu nem deixei marca em você não tem testemunha, você não tem prova. Como você vai pedir? E aí eu quero falar para vocês que a palavra da vítima, em pedido de medida protetiva, tem muita importância. Muita mesmo. A análise que a gente faz para um pedido de medida protetiva, você fala, gente, dentro do Ministério Público,
ela é diferente de uma análise de uma denúncia em um processo. Porque na denúncia precisa de muitos elementos, autoria, materialidade, enfim, muitos elementos. Mas para conceder uma medida protetiva, se a fala da mulher tiver respaldo, se for uma fala coerente, tiver elementos lá junto que demonstrem a prática da violência doméstica, o parecer é favorável, vai ter medida protetiva. Por quê? É melhor conceder uma medida protetiva. Pensem bem, não é melhor conceder uma medida protetiva para essa mulher e o pior não acontecer, que ela pode morrer. E ele, ao final, talvez, vai ser absolvido, eu não sei, mas é melhor proteger ela, porque se não concede e acontece o pior, daí não tem mais o que ser feito. Não tem medida nenhuma que a gente pode fazer para tentar reverter. Então, por isso que a análise da medida protetiva dá tanto valor para a vítima. Então, guardem isso quando vocês forem conversar com alguém, quando alguém falar com vocês, falar, mas eu não tenho provas, como que eu vou fazer? A sua palavra tem muita força. Tem muita força. E vocês juntem o que vocês conseguirem de elementos, mas a palavra tem força junto com os demais elementos que vocês juntarem. Próxima pergunta. Qual é a duração? Gente, medida protetiva, vai ficar só 30 dias. Depois de 30 dias, já pode chegar perto. Não, e aqui eu já até coloquei a resposta. Que eu preciso que as pessoas entendam e que vocês sejam uma ponte para contar isso para os outros. A duração das medidas protetivas é até o risco terminar. Enquanto persistir risco, enquanto a mulher se sentir insegura, enquanto ela achar que pode acontecer algo de ruim para ela, mas assim, com elementos concretos, vai ter medida protetiva. Ela não perde simplesmente a validade. O juiz me deu essa medida protetiva e agora perdeu. Não perde validade. Tá bem? Elas vão vigorar enquanto persistir esse risco. Essa parte, vou falar para vocês que eu gosto bastante, sobre descumprimento de medida protetiva. E essa, William, se você puder me ler as respostas, eu agradeço. Eu quero saber se vocês acham que não dá em nada descumprir medida protetiva. Vocês já ouviram falar que Maria da Penha não dá em nada? O que vocês acham aí? Será que dá alguma coisa? Que isso é besteira? Eu já ouvi. Não dá em nada. Eu estou acompanhando aqui o chat, tá, Lê? Na hora que eles respondem aqui, eu vou te falando, tá? Bom, então eu já vou indo só para a gente também não estender muito. William, você também já ouviu isso? Que não dá em nada medida protetiva? Eu já ouvi muitas vezes. Não dá nada, não. Pode. Inclusive, eu já até assim, de mulheres mesmo ter o desconhecimento, né, de achar que não vale a pena fazer a denúncia. Porque não dá nada, ele vai ser solto, ele vai falar lá, eu não tenho provas, né? Então tá, então agora eu vou falar, pode falar. A Gabriela mandou aqui, ó, eu já ouvi falar que não dá em nada, mas deve ter alguma punição. Isso mesmo, Gabriela. Porque o senso comum vai falar isso, porque eles não estão lá, não estão aprofundados. E agora eu vou falar para vocês, como uma pessoa com conhecimento de causa, porque é o meu trabalho, eu assessoro um promotor de justiça, eu faço parecer nisso. Agressor, agressora, em Lei Maria da Penha, se descumprir, hoje nós temos um crime previsto lá na Lei mesmo Maria da Penha, detenção de 3 meses a 2 anos. Mas a pena é bem pequenininha. Só que, além disso, nós temos pedido de prisão preventiva. Vai preso no mesmo dia. Gente, se tiver descumprimento de medida protetiva, se o agressor quiser bancar o esperto e descumprir medida protetiva, o Ministério Público pode entender que tem elementos, o delegado de polícia pode entender que tem elementos e vai ser preso. E não é muito legal preso violentador de mulher em penitenciário. Ninguém gosta muito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A gente falou outro dia, tem a lei também pede para não ter a comunicação, não é isso? Não pode falar com a vítima. E aí também
entre nesse descobrimento, eu gostaria que você falasse para eles, Lê, quais situações não se pode falar com a vítima, né? Só para Uhum. que eu lembro que eu achei muito interessante que você me disse. Se, por exemplo, a vítima vai e pede medida protetiva, e dentre elas o juiz fala, você não pode comunicar com ela, de forma alguma, você não pode comunicar. Essa comunicação não pode ser feita. Telefone, eu não vou poder ligar, eu não posso ir no lugar que a vítima está, eu não posso mandar mensagem para ela em qualquer lugar, eu não posso chegar perto dela. É basicamente isso. E o descumprimento, ele caracteriza um envio de mensagem. Se eu enviar uma mensagem, ainda que essa mensagem não tenha um teor de ameaça, eu quero reconciliar, entrou em contato, descumpriu. Eu vou até compartilhar com vocês uma experiência. No trabalho mesmo, nós tínhamos um agressor lá, nós temos esse agressor, e ele era muito insistente. Até que a ofendida, ela pediu a medida protetiva. E aí, o juiz concedeu, na decisão judicial, falou, olha, você não pode entrar em contato por ela, e geralmente eles colocam por nenhuma rede social e tudo mais. E aí esse ofensor, ele achou que ele era muito esperto, ele começou a mandar pix para a mulher. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Pix de centavos, só que no pix tem um jeito de você escrever uma mensagem, né? Que você relata que tipo de operação que é, para fazer um resumo. E naquele espacinho, ele entrou em contato com ela, tentava conversar, tentava falar. Resumindo, com os prints do Pix que ele mandou, o Ministério Público fez um pedido, uma representação de prisão preventiva, e ele foi preso. Então é isso. William, não sei se eu esclareci, mas é basicamente isso. Não pode conversar, não pode mandar mensagem. Sim, Sem esclareceu, medida Leda, é isso mesmo. protetiva, não pode. Vai sair de camburão se a polícia chegar na hora da flagrante. E além disso, além da violência anterior, ele vai responder por um novo crime, e aí a situação dele vai ficando um pouco pior. Certo? E um outro detalhe é que apesar assim, mas a pena é muito pequena. As penas, de fato, são pequenas, eu acho. Só que tem alguns benefícios que acontecem no decorrer do processo e eles são inviabilizados para quem comete violência doméstica. Então, a situação de uma pessoa que comete violência doméstica sempre é pior que um outro crime, a não ser que seja muito grave, intermediando, mas sempre é muito pior. Assim, ele não vai ter benefício, ele não vai poder pagar cesta básica. Eu vou lá e pago uma cesta básica. Não vai poder. Não vai poder substituir a pena por uma prestação de serviço à comunidade, certo? Não vai poder. E tem indenização, tá? Toda vítima de violência doméstica familiar, o Ministério Público pede indenização e geralmente é alta. Agora eu vou passar para esse detalhe aqui, que às vezes algumas pessoas não falam. Tá bom, Letícia, você está falando que tem a medida protetiva, né, que está em situação de violência. Mas eu queria revogar, eu queria pedir para revogar essas medidas, a gente reconciliou e não quero mais ter medida protetiva. Eu posso pedir? E eu vou falar para vocês, vocês podem pedir, não tem problema nenhum. Pode pedir a revogação da medida protetiva, e quando? Aí que está a questão. Só tentem pedir só quando a violência realmente tenha cessado. E o perigo do pedido da revogação de medida protetiva, quando ela acontece muito prematura, assim, tem gente, pessoal, que pede medida protetiva em um dia, no dia seguinte pede revogação. É que, provavelmente, essa mulher está em ciclo de violência. E nesse ínterim, nesse transcorrer do tempo, o agressor, ele convence ela a pedir revogação. Não sei se também vocês já ouviram falar disso. Ele convence ela, seja falando bem mansinho, mas ele também ameaça. Se você não tirar essa medida protetiva, eu vou te matar. A família dele, a família dela, eles falam que não tem necessidade, que ela está exagerando, que a família que tem que ser mantida. Aí envolve questões religiosas. Infelizmente, são vários fatores que muitas mulheres acabam pedindo a revogação da medida protetiva sem realmente querer, porque ela se sente sozinha, desamparada, e ela pede. Então, o que a gente faz lá no Ministério Público? Quando vem pedido de revogação de medida protetiva e ele está muito estranho, é um pedido muito rápido, ou a justificativa muito esquisita, o promotor de justiça pede para ouvir a vítima. O juiz pede para ouvir, para a gente entender se está tendo alguma ameaça, alguma perseguição.
até para tomar uma medida protetiva mais grave, ou enfim, fundamentar um pedido de prisão preventiva para esse agressor que está tentando revogar a protetiva dele. William, quer falar alguma coisa? Olê, eu queria perguntar, tem alguma medida protetiva quando essa violência ela não cessa e há uma ameaça iminente mesmo de um feminicídio, a ponto de, assim, trocar a identidade da mulher, levá-la para um outro espaço? O Estado chega a fazer esse tipo de medida protetiva? Tem, William. É um programa de proteção a vítimas e testemunhas. Elas são levadas, às vezes, para outros estados, e tem autorização até para troca de nome, se houver necessidade. As crianças são transferidas, se ela tiver filhos, as crianças são levadas, transferidas para escolas. A escola não pode nem falar que não tem vaga. Elas são matriculadas, entendeu? Para Interessante. proteger, Uhum. porque existem casos que não adianta prender, não adianta fazer nada com o agressor, porque ele espera passar o tempo e ele continua atrás. Então, ela precisa ter uma nova identidade. É interessante isso. Isso. Eu fiquei aqui te ouvindo, e Uhum. aí me veio essa questão de quando a mulher está muito vulnerável, né? Que ele não cessa o ciclo de violência, Não né? cessa. Uhum. Na Ok. própria lei fala que como uma das medidas protetivas, inclusão em programas de proteção a vítimas de violência doméstica, que são esses programas. Testemunhas também, que são ameaçadas, é o mesmo estilo. Aí eles são protegidos, porque às vezes tem que levar, mudar de endereço, Uhum. mudar de nome mesmo, né, de característica, porque eles vão atrás mesmo dos agressores. Sim. O que mais que eu trouxe aqui? Essas coisas, esses movimentos aqui são muito legais. Vamos ver se os meninos conhecem o William. São movimentos bem importantes. Quem fica muito em rede social, TikTok, acho que vai conhecer mais o primeiro. E a gente vem observando, assim, que esses movimentos são movimentos de combate mesmo à violência doméstica e familiar. Eles são mais presentes ou são mais dissuadidos entre os jovens, William, porque por conta de rede social mesmo, né? As mulheres mais velhas, mais idosas, como não tem esse contato, acabam tendo menos informação. Esse primeiro movimento aqui, esse movimento internacional Sinal para Ajuda, vocês estão vendo essa mãozinha rosa? Eu coloquei essa mãozinha rosa justamente para ensinar as meninas como que faz. É um movimento internacional e você fecha os dedos por cima do polegar, assim. E ele foi criado em 2020 por uma fundação de mulheres canadenses. Ele tem mais repercussão internacional. No Brasil o pessoal conhece, mas tem mais lá. E foi no auge da pandemia do Covid, porque as mulheres ficaram muito em casa e o aumento de violência doméstica foi exponencial e também aumento de feminicídio. E às vezes, quando elas estavam em chamadas por videoconferência, elas fazem esse sinal. E aí a pessoa que identifica sabe que aquela mulher está sendo vítima de violência e toma uma providência de imediato. É bem interessante, tá vendo? Porque às vezes a mulher não pode falar. Ela tem que pedir ajuda de alguma forma. Se eu não me engano, uma menina estava sendo sequestrada quando ela fez esse sinal e conseguiu ser ajudada. No Brasil, a gente tem essa lei, que é de 2021, da cooperação do sinal vermelho contra a violência doméstica, que é esse X. A lei, ele não fala assim, tem que ser vermelho, ele fala preferencialmente vermelho. Às vezes pode ser um vermelhinho mais forte. Se a mulher faz um X na mão, é como se as instituições elas estão sendo treinadas para entender que aquela mulher está passando uma situação de perigo e também precisa ser imediatamente ajudada. E por fim tem esse protocolo não é não, que é interessantíssimo. O não é não, que a gente já falou um pouco mais cedo. E ele vem também, principalmente, o protocolo, que é uma atuação conjunta entre governo e empresas privadas em festas, boates, bares, porque lá, em razão de bebidas alcoólicas e tudo mais, às vezes a mulher pode ficar numa situação de vulnerabilidade maior e o homem se acha no direito de violentá-la. Então, por isso que tem esse protocolo. São 3 movimentos muito interessantes e que estão tendo uma ótima repercussão. Eu trouxe isso aqui, já quase finalizando, que vocês aí, 14 até 17 anos, os jovens, vocês também podem ser rede de apoio. Podem não, vocês devem ser, pessoal. Encorajem as pessoas a denunciarem, utilizem
essa vontade que vocês têm de conhecimento para ajudar. Quando uma mulher, uma menina, uma pessoa chegar até vocês e relatar uma violência doméstica ou uma situação esquisita, não banaliza o relato dela. Não fala que isso acontece, não acontece. Porque, às vezes, quando a mulher chega em vocês e conta, ela já foi difícil para ela contar e ela consegue contar, quando ela falar, escuta de uma pessoa que ela confia, que não precisa ser tanto assim, ou que deixa quieto, que é melhor, você paralisa ela. E aí, a chance dela ser mais violentada, dela permanecer num ciclo de violência é muito grande. Então, vocês têm uma responsabilidade imensa. Não tem como, não está acontecendo comigo, eu não vou me meter. A gente não tem outra escolha. Vocês virem um caso de violência doméstica, for algo assim perto, eu não digo a vocês para ir lá, enfrentar, porque é muito perigoso. E quem tem esse papel são as autoridades públicas. Mas façam aquilo que estejam dentro da disponibilidade de vocês. Um telefonema para o 190, um telefonema para o 180, mostrar para o agressor que ele está sendo visto e peçam ajuda. Porque aquela mulher precisa mesmo. Não dá para ser omisso. Não dá para falar que, eu não tenho nada com isso. Então, queria muito que vocês não banalizassem, só não banalizar o relato, dar força para a mulher. E uma outra coisa legal é, se vocês observarem que tem alguém que vocês gostam muito, que está dentro de um ciclo de violência, verifica. Tenta dar um toque, porque a mulher que está no ciclo de violência, ela não percebe. Ou se percebe, é muito inconsciente. Então, até ela conseguir digerir, entender que é um relacionamento abusivo e partir para uma atitude, às vezes é tarde demais. Então, para que isso não chegue, se vocês verificarem, tem uma amiga que está num relacionamento muito ciumento, com comportamentos esquisitos, dá um toque e fala, olha, não tá legal isso aí, vai com calma, conversa, porque funciona e ajuda muito. Vocês vão evitar muita coisa ruim para acontecer. Eu coloquei esse telefone aqui, que é o 180, não sei se vocês conhecem, é uma central de atendimento à mulher, tá? Essa central ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela é uma central especializada, mas se vocês souberem de um caso, alguém que vocês conheçam precisar de algo um pouco mais rápido, tem que chamar a polícia militar, também vai funcionar. A gente espera, né, que funcione. E se vocês também desejarem algo, vão no Ministério Público, conversa com o promotor de justiça, os servidores estão lá, a gente está para ajudar e trabalhar. Eu finalizei a minha apresentação já. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu fiquei muito contente de falar esse assunto. O William sabe o quanto eu gosto do direito. Não sei se tem pessoas aqui que pretendem fazer direito um dia. É uma profissão muito bonita. E a gente tem muita coisa para... Deixa eu parar de compartilhar, William, que eu apareço. É uma profissão muito bonita. Eu sou apaixonada por isso, apesar de ser uma matéria... A gente não está falando de coisas boas, mas acho que a informação ainda é a solução. Porque essa conversa que a gente teve aqui, vocês não imaginam o alcance dela. Porque aqui fora, todo mundo faz de um jeito para a mulher achar que tudo é muito difícil, faz de um jeito para achar que as medidas não funcionam, que os órgãos não funcionam, que não vai adiantar, e vai adiantar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e eu souber, eu vou responder com o maior carinho. Se eu não souber, eu estudo e depois mando para o William. A gente ainda tem uns minutinhos aí, gente, tá? Uns 20 minutinhos aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser perguntar pelo microfone direto, é só abrir e perguntar. Quiser mandar aqui no chat. Gente, também, fica à vontade. Também, se alguém não se sentir à vontade de mandar por aqui, pode mandar pelo WhatsApp, eu não falo o nome, tá? Ou depois também, né, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, às vezes, direto para a Letícia também, vocês me perguntam. Pode perguntar. Eu passo, tá, o Instagram, e aí vocês conversam, caso tenha alguma coisa, tá? Porque, às vezes, como é um assunto muito... ele é delicado também, né? Não é só... É um assunto que envolve uma questão bem íntima mesmo assim, então às vezes vocês não queiram falar por aqui, mas caso vocês preferem, tá? Quiser, qualquer coisa, se alguém precisar de orientação, eu posso passar
o Instagram da Lê e Letícia e vocês falam com ela. Tá? William, eu lembrei aqui, que eu até deixei anotado do projeto Guardiã Maria da Penha. Ah, legal. Tem um projeto, pessoal, que chama Guardiã Maria da Penha, que é como se fosse um convênio entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e as prefeituras. E eu vi que Ribeirão Preto e Serrana têm esse convênio. A Guarda Civil, ela é treinada para fiscalizar a medida protetiva. Então, não sei se vocês já viram alguma viatura, assim, de violência doméstica, ela fica fiscalizando, ela vai na casa da mulher. Então, ela, assim, é preventivo também, que ela fica andando na comunidade, mas é um pouco mais rápido quando tem descumprimento. Então, é bom que vocês saibam disso, porque se eventualmente um dia precisar, ou vocês conhecerem alguém que precise, para chamar a Guarda Civil. Porque elas são treinadas para atender. Estou mandando aqui para eles no chat, Uhum. Que em Serrana e Ribeirão Preto tem. Isso, Serrana e Ribeirão Preto. Uhum. Bom, pessoal, se vocês não forem perguntar pelo chat, por enquanto, por agora, eu vou dar início ao encerramento, que aí depois vocês sabem, como todas as outras palestras, né? Como tem a maioria das palestras tem alguns casos mesmo mais pessoais e que às vezes vocês não querem, né, expor aqui. Sim. Mas, né, qualquer coisa eu estou à disposição, né? Tem a Cris também em Serrana, tem a Letícia, e se precisar, professor, como que eu faço para falar com a Letícia, né? Eu passo o Instagram dela, se você precisar, tá bom? E assim, mas não deixe de tirar as suas dúvidas, né? Se você tem alguma, né, Lê? Se tem alguma dúvida... Fique à vontade, gente. Com relação a isso. Conhecimento é proteção, né? Conhecimento é proteção. E, só para fazer um link, William, com a palestra da Cris mais cedo, não sei se eu indiquei, que é tanta... Gente, Maria da Penha, violência doméstica é tanta coisa, tanta matéria. E dentro da violência patrimonial, uma das coisas que não deixa a mulher pedir protetivo, falar, é mesmo essa dependência financeira que tem. Eu vejo lá. A mulher fala, mas se eu pedir, como que vai fazer? Como que eu vou pôr comida dentro de casa? Então, vocês, meninas, que estão aqui estudando, estudem muito para adquirir a independência financeira e funcional, profissional de vocês, porque isso é um inibidor também. Não que vá se isentar, porque a violência doméstica ela é presente em todos os lugares. Mas a independência financeira faz você, pelo menos, a questão de não depender do agressor, é um pouco mais fácil você romper aquele ciclo. Porque você consegue ter uma independência para falar, tá bom, então se ele sair da minha vida, eu não vou ter tantas consequências. Mais ou menos assim. Eu não preciso dele para viver, para me sustentar. E aí você dá um passo à frente, assim, para ficar mais forte e não conseguir ser tão violentado. Então eu vou primeiro, né, agradecer você, Letícia, por estar aqui, né? E eu falo assim para os alunos, né? Eu tenho minha rigidez, mas eu tenho muito orgulho também dos meus ex-alunos. E eu tenho você uma pessoa, né, como você falou, uma pessoa que eu tenho muito orgulho, tenho muita segurança em pedir para dar uma palestra e falar sobre determinado assunto. Não é a primeira vez que a gente faz essa parceria. E assim, a Letícia, viu, pessoal, é um exemplo de determinação também. Ela determinou o momento ali que ela ia seguir esse caminho, e ela tá seguindo esse caminho, né? Tá aí cada vez mais subindo degraus nele. E com certeza, eu tenho certeza, tá? Não vou compartilhar planos dela, mas que eu sei que ela tem planos para voos maiores aí, tá? Então, a Letícia é uma prova aí de que é possível, viu? Chegar onde a gente sonha aí através da educação, através dos estudos. Isso então, mesmo, eu queria te agradecer, viu, Lê? De coração muito obrigada, William. por ter conversado com eles. Eu acho muito importante. Eu já falei para eles que isso é importante desde um repertório para vestibular, como a prática mesmo na vida, né? Para a vida. Eu queria agradecer muito, muito a sua presença mesmo, agradecer a sua participação, a sua colaboração com esse projeto, tá? Que é um projeto maior. E nesse mês, o Setembro Lilás, né, que é o mês que está discutindo aí sobre assim, agosto lilás. agosto lilás. E o Setembro Amarelo, mas também tem
que é super importante, né? É Essas questões. agosto lilás, foi o mês Isso, passado, mas que tem os professores que trabalharam com eles em sala de aula, isso. tá bom? Lê, muito obrigado, tá? Mas Por ter conversado imagina. com a gente. Qualquer coisa, eu quero agradecer aos alunos também, todo mundo que ficou presente aí até agora, participou da palestra. Um salve aí para a turma de Sertãozinho, de Serrana, de Ribeirão Preto, tá? E muito obrigado por ter participado, né, com a gente aqui nessa manhã, tá bom? Não, Bom final William, de eu semana para que vocês. agradeço os meninos também terem ficado em pleno sábado aqui com a gente, conversando. Às vezes eu falo um pouco rápido, eu espero que eu tenha conseguido manter uma. Estão Só um acostumados pouco. comigo falando É, rápido. meio acelerada, né? Mas quando eu montei o roteiro, assim, eu pensei, se eu tivesse no lugar deles, o que eu queria ouvir. Foi isso que eu pensei, eu me coloquei no lugar deles. O que é mais fácil para eu entender? O que eu queria ouvir nessa idade se eu tivesse? E eu espero que a mensagem tenha chegado aí para vocês, viu? Com Se tiver certeza. dúvida, qualquer coisa, assim, a gente está à disposição, eles podem me passar. E quando tiver outras palestras, outros assuntos, fique à vontade, eu adoro conversar. Combinado, Apesar de então. algumas limitações. Não, imagina, tá ótimo. Muito obrigado, Vilê. Obrigado, pessoal, todo mundo. Obrigado, Lê. Bom final de semana para Tchau, você. gente. Tá? Bom Fica com Deus. descanso. Pessoal, bom descanso e bom final de semana para todo mundo, tá? Um abração para todos aí. Um Até mais, abraço. Lê. Tchau, tchau. Tchau. Saudade de você, viu? Tchau. Ah, a gente vai combinar um café. Beleza. Tchau, tchau. Falou. Tchau.